E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, hein? Nem tanto assim, mas também nem tão pouco. Vocês estão vendo aí as plantinhas, ó, um pouco zoadas, e o vídeo de hoje é para falar sobre isso, de como elas ficaram assim, partiram disso, as rotalas aí, a ninféia muito prejudicada também, como partiram disso para isso. Como que eu consegui reverter o cenário caótico, o cenário apocalíptico do nosso aquário plantado, o aquário de acarás disco. Eu posso não estar mostrando vídeos, fazendo vídeos novos aí, como esse que eu acabei de fazer, tentando voltar ativa, mas o aquarismo segue, né? O aquário segue, os bichinhos seguem, as plantas seguem. E como vocês podem ver, voltando então, ó a ninféia, a planta vermelha no meio aí. Tá bem zoadinha, né? E é que no vídeo a qualidade é muito boa, até dá uma melhorada do que é. Porque ela estava até se derretendo já, descascando. Isso foi na metade do ano passado. E eu só posso acreditar, só posso inferir disso que os substratos, né? Que é o Hemibreda discus soil, que beleza, ele vai ter lá os seus macronutrientes e tal. O foco do discus soil, Hemibreda discus soil é aumentar a acidez da água, né? Tem um substrato bacana, com troca catiônica e tal, e que permite colonização de bactérias, e isso faz com que a filtragem seja excelente, que é o caso desse aquário, e a filtragem é ultra maravilhosa, né? Por cima dele, aliás, por cima não, por baixo dele, né? Tem o Hemibreda Amazônia, por baixo dele tem o Hemibreda Amazônia, e como assim, mimicking, fazendo de conta como se fosse em cima a camada inerte, o que não é bem inerte, porque o disco soil também tem muita coisa ali de nutrientes para as plantas, embora não seja o foco, ele também tem, a maioria, essa quantidade menor. E aí por baixo, como se fosse a camada fértil, é o Hemibreda Amazônia. E aí os mesmos elementos praticamente, só que mais, né, mais concentrado, para plantas mais exigentes. O que me leva a crer, chutando, tá? Porque só teste em laboratório para confirmar isso aí. Mas, pô, chutando de olho, tô vendo as plantas, né? O Hemibreda Amazônia depletou. O Hemibreda Amazônia que tá por baixo deu uma engasgada aí, deu uma, sabe? Deu uma exaurida nos nutrientes principais dele aí. É o que me leva a crer, né? E aí, pô, as plantas mais exigentes começam a apresentar probleminhas. A ninféia é uma delas, a rotala é outra. E esse é um problema de um aquário tá excelente também. Por que é um problema? Por causa que aí não tem amônio, não tem nitrito, não tem nitrato, não tem nada. Não sobra nada para ninguém. O sistema de filtragem é maravilhoso, e mesmo que ele não seja, é tanta planta que não tem composto nitrogenado para todo mundo. Acontecendo o que aconteceu. Agora a gente já tá no vídeo de novembro, aí eu já tinha começado com esse tratamento aí, tá? Já entendendo que, opa, talvez esteja faltando alguns micronutrientes, ou talvez algum principal macro, sei lá. Aí ela já estava começando a melhorar, como vocês podem ver, ó. Aí, ó, é o mesmo mês, né? Uma semaninha depois, novembro ainda, mas com a câmera melhor, né? Vejam como tá bem melhor a plantinha, ó. Ninféia tá lindona já, tá começando. As folhas, olha que interessante, as folhas da ninféia, eu tinha recente feito uma poda, viu? Eu tirei todas as rotalas que estavam avacalhadas lá atrás, estavam secas, sem folhinhas, né? Só o cabinho. Fiz uma poda geral, já que eu tô começando a tratar as plantas, o aquário para planta, vamos zerar a conta, né? Pra a planta não ficar com essa dificuldade de manter todo um cabo, todo um couro, porque na real ela não vai dar mais frutos, entre aspas, nem as folhinhas. E vejam o comportamento da ninféia, que interessante. A ninféia, quando ela tá com falta de nutrientes, ela fica com as folhas pequenininhas, ela vai diminuindo o seu tamanho e tal, para ser menos custoso para ela. Interessante demais, né? Ela se ligou, ó, falta nutriente para mim, então eu vou diminuir meu tamanho, quem sabe assim seja o suficiente. Espertinha, né? E é isso que aconteceu. Ela foi se encolhendo, conforme ela notou que faltava nutriente. E até que as folhas aumentassem, crescessem, como está acontecendo aí já, ó. A gente está em janeiro já, desse ano já. Vejam lá atrás as rotalas, multiplicaram absurdamente. Bom, as plantas low-tech, né, em teoria low-tech, plantas de baixa exigência aí,
a Sagitária cibulata, que é aquele matinho ali, né? Que é pra ser meio que um carpete. E a Echinodorus clarinerbara, à direita da ninféia, que agora sumiu ali. Essa é a ninféia, né? Vejam como melhoraram. Melhoraram demais. E só não tem Sagitária cibulata aí embaixo da ninféia porque eu tirei, viu? Eu vou tirando conforme cada poda que eu faço. E eu tenho uma preguiça de fazer poda porque eu acho bacana o aquário plantadão, né? E acaba que eu deixo plantadão e só faço poda quando tá absurdo de que, tipo, chega a tá feio de tão plantado. Aí eu faço a poda. Se não, eu deixo. Mas abaixo da ninféia eu tiro a Sagitária cibulata cada vez que eu podo, porque senão tava por tudo, viu? Tava por tudo, a Sagitária subulata ia estar aparecendo uma valisnéria. E é isso aí. A única planta que eu vi que não melhorou, mesmo com esse tratamento, foi a Ludwigia Red, que é essa bem da esquerda e bem da direita na frente. Tá só o cabinho, não sei se vai demorar mais para melhorar. O tratamento segue. E afinal, você deve estar se perguntando, que tratamento é esse? Pô, tem substrato fértil, tem substrato quase fértil, fértil o suficiente para a maioria e tal. Super bacana de substrato esse aquário. O que faltou? Eu acredito que realmente depletou dos principais nutrientes, ó, isso é uma semana atrás, já é o finzaço de janeiro. Olha que bacana, a ninféia tá gigante. E eu tô usando fertilizante líquido. É isso, só isso, fertilizante líquido. Eu uso o da base Flora, especial para camarões. Por que é especial para camarões? É porque tem mais cálcio e magnésio, que é bacana para os camarões, e não tem cobre, né? Para mim é legal porque eu tenho alguns caramujos que eu gosto aí, o camarão fantasma tá perdido no meio aí, vou fazer um vídeo sobre isso inclusive, bem diferente, né? E eu acho legal o cálcio e o magnésio, muito importante para as plantas ficarem firmes, as rotalas precisam muito de cálcio. E é isso. O único segredo que eu acho que eu poderia revelar para vocês, além de usar um fertilizante líquido, é que o meu truque, por que não tem algas, além de ter parotossínclos, né, para limpar o vidro? O meu truque é, vejam uma fórmula, o que tem que usar semanalmente, e dividam por 7 e deem todos os dias, fracionado. Com isso as plantas conseguem administrar muito melhor a dose que vocês vão colocar e a chance de ter algas cai drasticamente. Tanto é que não tem, né? Vocês estão vendo alga? Tem alga aí não. Aí, claro, se você for viajar, for se ausentar, coloca a dose cheia de uma semana e tal. Mas se você tiver em casa disponível, que todo dia você dá comidinha pro peixe e tal, um pouco antes de dar comidinha também coloca a dose diária de fertilizante que vai funcionar muito melhor. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.